Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre manejos em aves de postura e frangos de corte. O objetivo dessa aula é que vocês, alunos, tenham aprendizado sobre os manejos nutricional, sanitários e zootécnico utilizados nas produções de aves. Então, quando é que esses manejos começam, pessoal? Começa com planejamento, né? Tudo precisa de um planejamento. Como será esse planejamento? Primeiro a gente tem que pensar no estudo do mercado consumidor, saber se naquela região onde vai ser implantado tem mercado consumidor para absorver aquela produção. Qual que é o tipo de criação que você vai trabalhar ali, né? Então, devido a esse mercado consumidor, você vai produzir frango de corte ou aves de postura. Tudo isso vai delinear qual tipo de galpão, quais são as aves que você vai trabalhar. Qual o volume de produção? Isso vai ser influenciado pela cultura do local, hábito alimentar das pessoas, qual que é a demanda, se ela é pequena, média ou grande, tá? E aí você continua o planejamento, pensando também no mercado de insumos. Tem facilidade de conseguir esses insumos, é perto, né? Esses pintainhos vão vir da onde? Matrizeiro, incubatório. Quais são esses matrizeiros incubatório? Tem que ver a idoneidade deles, tá? Locais bem sanitizados, legalizados, certificados. Qual a localização? Se é perto, se é longe, se é fácil acesso. Pensar também nos fornecedores dos insumos nutricionais como milho, farelo, seja de soja também, né? Farelo de soja, farelo de milho, frete, a distância, se isso vai ficar viável, se não vai ficar muito caro. Pensar também nas considerações para o local da criação, tá? O terreno, como é o terreno? O terreno ele é um terreno que ele é plano, acidentado. Qual vai ser o custo desse terreno, tá? Como é que é a questão de ventilação, de quebra-vento ou presença de árvore nesse local? Tudo isso você tem que observar nesse terreno, tá? Distância dos mercados consumidores, você tem que avaliar e ver se o mercado consumidor está próximo onde você vai criar, bem como também o acesso aos insumos, né? Você também vai ter que observar isso, se está perto ou não, se tem estrada, se tem asfalto, se é terra. Rede elétrica também é muito importante, porque não tem como você criar aves sem ter energia 24 horas para a manutenção de todas as instalações, seja iluminação, ventilação, rede de água, climatização, né? A água também, água encanada, água boa para todas as instalações, água que não falte. O isolamento do local também é muito importante, saber que está fora de perigo de circulação de patógenos vindo de outros locais, tá? É importante ter isolado, até do barulho também, para melhorar a questão do bem-estar animal, o conforto dos animais. Disponibilidade de mão de obra no local, se tem gente, nem só a mão de obra física, mas também capacitada para trabalhar. E as vias de acesso, né? Muito importante saber isso, acesso tanto para a entrada quanto para escoamento e saída da produção. Então, frangos de corte, né? Avicultura de corte, produção de carne. Sistema de criação na avicultura de corte, a gente fala muito do all-in, all-out, ou seja, todos dentro, todos fora. Esse é um manejo muito bom e eficiente quando a gente fala de sanidade e também de homogeneização de lotes, tá? Então, ele é muito importante por isso. Tem grandes essas vantagens, mas desvantagem também de comercialização. Você ou vende tudo ou você acaba perdendo, tá? Porque as aves estão todas na mesma idade, se ela passar do tempo, você não conseguir vender, não tiver fechado aquela venda, você pode perder, tá? Mas tem também o sucessivo, com a saída de cada loja em períodos diferentes, aves com idade diferente, tá? A vantagem é ter uma comercialização mais versátil, mais flexível e sempre tem um fluxo de caixa constante e contínuo. Então, antes de a chegada dos pintainhos aos galpões, você tem que fazer limpeza das instalações dos equipamentos, montagem e verificação dos equipamentos, escolher a cama, isso vai depender da variedade de região, a disponibilidade dessa cama naquela região, tá? Fórmula das rações, já preparar, deixar tudo pronto. A parte de nutrição é a base de qualquer criação animal, então você já tem que deixar tudo isso pronto. Densidade do lote vai ser muito importante também, você saber quanto
qual vai ser a necessidade que você vai trabalhar para poder deixar tudo organizado para aquela quantidade de animais que você vai trabalhar, limpeza dos bebedouros, dos comedouros, de tudo, né? Deixar tudo limpo, verificar a ventilação, aspersão, enfim, cuidar para que tudo esteja correto, tudo funcionando quando os pintainhos chegarem. Fazer uma verificação total de tudo. Checklist de limpeza também é muito importante, fazer limpeza das instalações dos equipamentos, retirar restos de ração, remover equipamentos, retirar cama, fazer aquela limpeza bem correta, tá? Limpeza a seco, fazer varrer, raspar, seja os teto, tela, parede, pilastra, silo e piso, e também lavar com água sob pressão de cima para baixo, tá? Para aquela sujidade de cima aí caindo e você levar embaixo, não de baixo para cima para não espirrar para cima. E sempre utilizar também sabão ou detergente para ter uma boa sanitização. Desinfecção das instalações dos equipamentos, é muito importante fazer isso com algum antisséptico que tenha um poder desinfetante. E isso vai depender tanto da higienização quanto do coeficiente fenólico, diluição, temperatura, modo de aplicação. Então vai depender do seu desafio sanitário, tá? Cada caso é um caso, mas existem antissépticos aí, desinfetantes específicos para os galpões, e se passar, por exemplo, um vazio sanitário, vai ter que usar talvez um antisséptico, um desinfetante mais forte, né? Usar inseticida, fazer controle de roedores. E é sempre bom deixar um vaso sanitário maior que 10 dias, menos de 14 dias pelo menos, tá? Para que micro-organismos que talvez resistam a essa desinfecção, eles não sobrevivam durante esse período sem ter os hospedeiros ali. Então ali, ó, fazendo a retirada das crostas, das camas, das fezes, retirada física, vassoura de fogo em todo local, tá? É muito importante, limpeza com a seco, limpeza também com parte de água, de desinfetantes. E o fogo, ele é muito importante, vassoura de fogo é uma das mais eficientes de fazer. Cama de frango tem como funções absorver a umidade, diluir a excreta, minimizando o contato das aves com os excrementos, tá? E fornecer isolamento em relação à baixa temperatura do piso. Isso aqui é muito bom porque melhora o conforto, tá? Até a questão térmica também para os animais, para eles não se machucarem. Só que tem que ter um cuidado, essa cama ela tem que ser bem manejada, porque senão ela pode ser também uma fonte de infecção para os animais. Tá? Então, como é que deve ser essa cama do aviário? Ela deve ser uma partícula de tamanho médio, homogêneo, tá? Com a capacidade de absorção de umidade, baixa condutividade térmica, né? Aquele isolamento térmico, uma boa capacidade de amortecimento, tá? Com umidade ali que não seja uma coisa muito seca demais para não machucar os animais, também nem úmida que causa a proliferação de micro-organismos, e o baixo custo e alta utilidade da região de criação. Então, por isso que é importante, você vai escolher essa câmara de acordo com o que está disponível na sua região. Tá? Então, a partícula de tamanho médio homogêneo que seja livre de material estranho, capacidade de absorver a umidade, evitando encrostamentos, um bom isolamento do piso para não ter muito frio, tá? A boa capacidade de amortecimento do beta-calos, umidade entre 20 e 25% daquilo que eu falei. Não muito úmida também nem muito seca, tá? E baixo custo e alta umidade na região para você conseguir atender a demanda da cama do seu aviário. A altura dela no verão deve ser de 5 a 8 centímetros e no inverno de 8 a 10 centímetros. Isso para diminuir o contato, qualquer contato que chegue ao chão e passe esse frio para os animais. Então, que tipo de cama tem? Tem maravalha, casca de arroz, casca de amendoim, casca de café, palha de cultura, né, bagaço de cana, areia, enfim. As características dos materiais das camas mais utilizadas, né? A maravalha tem uma boa absorção e decomposição, porém ela pode ser uma possível contaminação por inseticidas, os quais podem ser tóxicos, e organoclorados também que podem causar odor desagradável na carcaça. Palha picada. Palha de trigo é mais indicado, possível contaminação por agrotóxicos, fungos e microtoxinas, tá? Ela é de lenta decomposição, mas é indicado se misturar 50% dela com 50% de maravalha. Papel picado ele pode ser difícil de manejo de condições úmidas, tá? Papel liso não é recomendado, é bom jornal, tá? Casca resídua de cereais de arroz não é muito absorvente, melhor se misturado a outros materiais e pode ser ingerido, os animais podem comer, isso é ruim,
Pó de serra não é adequado, porque é muito poeirento, pode ser ingerido, causar irritação nos olhos, rinites ali, é ruim. Grãos de palha tratados quimicamente, tá? Usar conforme a recomendação do fabricante, aquelas que já são comerciais, é um pouquinho mais cara, mas às vezes é interessante. Areia, comumente usada em áreas áridas sobre o solo de concreto, pode funcionar bem, mas as aves terão dificuldade de locomoção se estiver muito profundo. Então a areia ela fica pesada até para os animais andar. Uma das melhores aqui é a maravalha mesmo, tá? Então a cama de frango você pode até pensar nela depois em reutilizar ou a descarte. Isso vai depender, né? Reutilização tem que passar por processo de fermentação, desinfecções. O descarte você pode descartar numa composteira, fazer queima em caso de doença dos lotes, tem que descartar de todo jeito, tá? E o motivo para descarte da cama pode ser cama reutilizada mais 5 vezes, muito emplastada, muito molhada, doença no lote. Tudo isso não dá como você reutilizar, tá? Mas se ela tiver ainda em condições, tendo cuidado com a fermentação e desinfecção, talvez você pode ainda reutilizar. Então a cama você tem que avaliar ela, avaliando junto com a umidade, né? Pega um punhado da cama nas mãos, aperta suavemente. Ela deve aderir levemente à mão e desmanchar-se quando jogada no chão. Se houver umidade excessiva, a cama permanecerá compacta mesmo após ser jogada no chão. E se a cama estiver seca demais, não irá aderir à mão quando apertada. E esse excesso de umidade da cama, mais que 35%, pode causar problemas de saúde e até mesmo bem-estar das aves, tá? Então, cama tem que estar naquela média ali de 20 a 25% de umidade para não ter problemas para os animais. Então, aqui algumas imagens de materiais, né? Bebedouros, comedouros, campânulas, ventiladores. A gente vai falar um pouco dos equipamentos utilizados nos galpões, tá? O aquecimento das aves, principalmente do pintainho, é muito importante, tá? Porque esses 10 primeiros dias de idade, os pintinhos não têm seu sistema de termorregulação bem desenvolvido. Se você não tem cuidado com isso aí, eles acabam morrendo mesmo de frio, tá? Então, você também tem que usar ciclo de criação, de proteção e a cama de alojamento, no caso de casulo também você pode utilizar para que eles tenham esse aquecimento garantido, tá? A montagem do ciclo de proteção ela tem como vantagem proteger contra a corrente de ar e limita a área disponível, então o animal também fica mais concentrado ali, adensado num local só, facilita a alimentação e o cuidado deles, tá? Pode ser de chapa de Alcatex, Duratex, conversado de madeira, folha metálica, de 40 a 60 centímetros de altura, num diâmetro de 3 a 5 metros, tá? Isso para 500 pintinhos. E quanto maior a densidade, maior esse diâmetro, tá? Forrar sobre a cama folhas de papel madeira, jornal, tá? Comedouros, né? Um para cada 100 aves, bebedouros um para cada 100 aves, campano um para cada 500 aves, tá? E ter cortinas também, que vai ser muito importante para controlar essa barreira física de ventilação, tá? Aquecedores aqui, as gaiolas, campanas, lâmpadas, tudo isso aqui é muito importante para a questão da manutenção da temperatura das aves. Então também aqui olha como é que elas estão, olha lá, funcionamento, manejo de cortina, as aves nos comedouros ali, ó, comendo, as aves bem distribuídas uniformemente, tá? Então o sistema de aquecimento ele inicia o aquecimento 3 horas antes da chegada dos pintinhos, na temperatura média de 32 graus Celsius, tá? E com o tempo você vai vendo ou levantando a campana ou abrindo mais o ciclo de proteção. Você tem que identificar como é que está a temperatura deles, vai ver o comportamento de grupo deles, tá? Programa de luz que tem como finalidade estimular o consumo de alimento e melhorar o crescimento e adaptá-los ao galpão, tá? Então os programas de luz vai depender da linhagem, da região, da estação do ano, desempenho do lote, o manejo adotado, né? Se for mais intensivo vai ter luz praticamente 24 horas, tá? Exemplo, 18 horas de luz por dia. O que acontece? Acende às 4 da manhã e apaga ao clarear, e acende ao entardecer e apaga às 22 horas. O que é isso? É para manter uma quantidade de luz ali por 18 horas. 20 horas de luz por dia, acende às 22 e apaga ao amanhecer. Depois a luz diária também, mais controle intermitente à noite, deixa 1 hora no escuro e 3 horas com luz. Tem aquele que é luz 24 horas por dia, como eu falei, o mais intensivo, tá? E tem outros que também são praticamente 12 horas por dia, quando somente luz natural. Então os contínuos que tem a iluminação a noite inteira,
Contínuo com interrupção, adota-se a luz a noite inteira, exceto durante 1 hora. Então pode passar às vezes 23 ou até mesmo 24 horas. E o intermitente é aquele que intercala 3 horas de iluminação com 1 hora de escuridão, nos casos de ambientes controlados, tá? Isso aqui é muito importante também. E a vantagem do programa de luz é que um período de escuro é uma exigência natural de qualquer animal. A energia ela vai conservar à noite o descanso e resultando em melhor conversão alimentar, diminui a mortalidade, ocorrência de problemas locomotores, até o estresse diminui, tá? E os períodos de luz escura aumenta a produção de melatonina, importante no desenvolvimento do sistema imunológico. E isso traz uma melhor uniformidade das aves. Então, as temperaturas, elas exigidas para as aves enquanto conforto ambiental são as seguintes: 32 graus Celsius no primeiro dia de vida, 30 graus Celsius já do segundo ao sétimo dia de vida, 29 graus Celsius na segunda semana, 27 graus Celsius na terceira semana e 24 graus Celsius na quarta semana. Então, verifica-se que não é só a temperatura quente que é importante para eles, também fica mais ameno ali. Quanto mais tempo passa, ele também vai diminuindo essa necessidade de temperatura muito quente e vai até sentindo calor. Então tem que ter cuidado em regular essa temperatura dos galpões. Esse bom controle da temperatura irá propiciar melhor conversão alimentar e maior taxa de crescimento. Então, indicadores de temperatura: quando os animais estão com frio, ou eles ficam piando, ou eles ficam aglomerando, ou com problemas respiratórios, eles têm empenamento fraco e têm alta mortalidade. Quando está calor, o ambiente está quente, eles ficam com o bico e as asas abertos, fogem do calor, têm diarreia, desidratam e podem morrer também bastante. E quando eles estão normal, eles ficam silenciosos, ficam bem espalhados, né, uniformemente, a alimentação deles é normal, o empenamento é normal e baixa mortalidade. Por isso que é muito importante controlar a temperatura, seja quente ou fria. Então a escolha e qualidade do pintainho, o que vai influenciar? Tá? É muito importante escolher devido ao preço e qualidade do pinto, a distância da unidade do incubatório e o objetivo da criação do lote. Se você quer aves de postura ou frango de corte. Tá? Se você vai trabalhar com frango vivo, com carcaça grande, carcaça galeto, cortes, enfim, isso vai tudo depender já na escolha do pintainho. Então, características de qualidade dos pintainhos: penugem bem seca, longa e fofa, olhos brilhantes, redondos e ativos, comportamento ativo e alerta, umbigos completamente cicatrizados, pernas brilhantes e cerosas ao tato, ausência de tornozelos avermelhados, ausência de deformidade nas pernas, tortas, pescoço torcido ou bico cruzado. Tudo isso você tem que evitar, porque senão pode trazer prejuízo ao desenvolvimento do animal e produtividade. Então, transporte dos pintos para a granja, né? Lembra, transportar sempre nas horas mais frescas do dia, ou se possível à noite, tá? Um caminho apropriado para o transporte dos pintainhos do incubatório até a granja. Deve ter ambiente controlado com temperatura entre 26 e 29 graus Celsius, com 70% de umidade relativa do ar dentro das caixas dos pintainhos, com mínimo de corrente de ar a 0,7 metros cúbicos por minuto. Manter espaço suficiente entre as pilhas de caixas para a circulação do ar, muito importante também, tá? E o manejo de pré-alojamento. Quando você vai receber os pintainhos, tem que fazer um checklist. Verificar a disponibilidade de distribuição de água e ração, como eu falei, deixar tudo pronto, planejamento claro que você já fez. Acertar o horário adequado para a chegada dos pintainhos. O pessoal para descarregar esses pintainhos também, tudo direitinho. Acender as campanas com 3 horas de antecedência. Checar os círculos de proteção. Descarregar as caixas próximas aos círculos. Acender a iluminação interna. Providenciar material de expediente, balança, caneta, coladora, papel, enfim. Deixar tudo isso direitinho para quando chegar você fazer essas anotações e cuidar bem direitinho para que tá tudo em ordem. Quando receber os pintinhos, qual maneira deve ser feito, né? Na recepção do pintainho, o que observar e avaliar neles? Se os pintos estão saudáveis, de boa qualidade, ativos, olhos brilhantes, umbigo bem cicatrizado, tamanho e cor uniforme, plumagem seca e macia, sem emplastamento na cloaca, canelas brilhantes e lustrosas, sem deformidade, não apresentar anomalia, perna retorcida, bico cruzado, cabeça ou olhos defeituosos, com um peso mínimo de 37 a 47 gramas. E que o lote que você está recebendo tenha uma uniformidade, tá? Então, primeiramente, soltar os pintos cuidadosamente no círculo, se possível molhando o bico deles. Logo após disponibilizar a ração própria para a fase,
essa fase de pintainho, tá? Iniciar o controle zootécnico, fazendo checklist também de qualidade de animais e data da chegada, anotar tudo. Qual que é a marca comercial desses pintos, o número do lote, o tratador que está trabalhando, vacinas efetuadas no incubatório e se vai ter que ser feita alguma vacina no momento da chegada. Observar constantemente a temperatura e o comportamento dos pintos nas instalações, tá? Então, quando o pinto está muito alto, está mostrando tá o quê? Estão com frio, estão perto ali da campânula, né? Na parte central e também amontoados, eles estão com frio. Quando eles estão afastados do centro, está mostrando já que estão com calor. Quando eles também estão juntos, agrupados em um local, isso mostra que está tendo uma corrente de ar passando aquele outro local ali, tá? Agora, a temperatura correta é quando eles estão distribuídos uniformemente em toda a área do círculo. Então, manejo pós-alojamento. Primeira checagem é de 4 a 6 horas. Verificar a temperatura dos pés das aves contra o pescoço ou com o rosto do examinador. Se os pés estiverem frios, reavaliar a temperatura de pré-aquecimento, tá? Consequências da câmara com temperatura fria. Um baixo consumo precoce de ração, baixo crescimento, baixa uniformidade das aves. Você tem que fazer uma amostragem de mais ou menos 100 aves por pinteiro para ter um bom extrato. No pós-alojamento de segunda checagem, 24 horas após, observar em glúvio, tá? O papo, ver se a meta de padrão de consumo de ração e água está sendo atendida. O englúvio, 95% das aves devem estar macios e flexíveis ao toque, ou seja, isso mostra que ele tem ração ali com água nesse local, né? Observar, né, se os papos são macios e flexíveis, se tem papo endurecido, papo inchado e estendido, se está vazio, e anotar essa quantidade, porque isso mostra se eles estão bem, estão se alimentando, tá? Se tiver macio e flexível, tá ok. Se tiver algum papo endurecido, não houve acesso à água, o fornecimento de água deve ser verificado imediatamente. Papo inchado e estendido, não houve acesso à ração ou não estão encontrando ração suficiente. O fornecimento de ração deve ser verificado imediatamente. E se tiver vazio, tá faltando comida ou tá com algum problema, então sem chance disso ocorrer. Então nessa imagem aqui mostra todo o trato gastrointestinal do animal, né? A parte da língua na cavidade oral, o esôfago, primeira parte que é o papo inglúvio, tá? Depois tem um proventrículo, tá? Que é o estômago químico, o primeiro estômago, depois tem o ventrículo, que é a moela, estômago mecânico, fígado, duodeno, tá? Vesícula biliar, baço. Aí começa a parte intestinal, jejum, divertículo vitelínico, tá? O ilho ali, a parte dos séculos, o cólon reto e a saída da cloaca. Então, horas após o alojamento, 6 horas, os pintainhos com alimento no papo, 75%. Olha aqui a imagem, o pintainho com ração inicial no papo e o pintainho sem ração inicial no papo. Um fica sequinho e o outro fica engurgitado. Com 12 horas, 85%, com 24 horas é para todo mundo ter ração no papo. Então, manejo pós-alojamento, né? Observar o nipo, observar os pés das aves, devem estar em contato com a cama. As aves não devem ficar na ponta dos pés para beber água, tá? Tem que ficar com a cama direitinho. Regular os comedores de modo que a borda do prato seja na altura do dorso da ave também, tá? Então aqui, ó, primeiras horas do dia, ele vai ali, ó, tá na altura dos olhos dele, tá? Depois você coloca já na altura da cabeça dele, tá? E do quarto ao sétimo dia, ele deve inclinar levemente o bico para beber água. E do oitavo dia em diante, ele deve esticar o pescoço, porém sem erguer a parte traseira da pata. Olha aqui a montagem então dos comedouros, tá certo? Quanto é importante, comedouro, bebedouro sempre limpo, deixar montado direitinho, sem faltar ração nem água limpa. Em relação ao manejo sanitário, fazer as principais vacinas em frango de corte de postura. Então, para vacina contra marek, vacina viva, primeiro dia de incubatório subcutânea. A Newcastle, vacina viva também no primeiro dia, né? Você pode fazer, ou até 10 a 14 dias, através de spray, água ou ocular. Bronquite infecciosa também é uma vacina viva. Fazer ou no primeiro dia ou até 10 dias, spray ou água. A de gumboro é uma vacina viva ou recombinante. Fazer de 14 a 18 dias, ou primeiro dia recombinante, na água subcutânea. Contra a coccidiose, fazer vacina viva também, primeiro dia, se for usado, spray incubatório. E salmonela é opcional, tá?
pode ser uma vacina inativada ou viva, no incubatório ou 7 dias depois, subcutânea ou oral também. No caso de aves de postura comercial de ciclo longo até 80 semanas, aí tem mais algumas outras, né? Como a gente coloca aqui, E. coli, tá? Coccidiose, enfim. Muito importante porque elas vão ter mais período de vida e elas podem ter mais desafio sanitário. Então, o manejo na primeira semana, 24 horas de luz, substituir constante a água do bebedouro do tipo pressão, fornecimento de ração diária, retirar forro de papel ou jornal no terceiro dia, controlar e averiguar a temperatura do ciclo constantemente, aumentar gradativamente o tamanho do ciclo de criação, aumentando o número de equipamentos unindo os ciclos em 2 a 2, até que você vê que depois não tem mais essas chapas, eles estão todos juntos, tá? Depois, na segunda semana, você pode fazer o ciclo, mantendo o bebedouro na proporção de 1 para 50, ou começar a substituir pelos definitivos, e manejar as cortinas de acordo com a temperatura. Você vai ter que estar mensurando para ver se tem que abaixar ou levantar essas cortinas. Fazer a limpeza constante dos bebedouros, tá? Aqui, abastecimento de ração quando necessário sempre, então também tem alguns automáticos que ele sozinho ele já vai colocando direto. E na terceira semana até o abate, tem que elevar gradativamente a altura dos equipamentos, distribuir uniformemente os equipamentos, evitando movimentação desnecessária dos uniformes dos animais, tá? Lembra que a gente falou? A sempre observar, verificar a questão, o como o animal está se apoiando, nunca ele levantar, e ele está ali, ó, de acordo com a idade dele, ele vai levantando, aumentando ali a forma de estar ingerindo essa água. Depois fazer a retirada definitiva dos aquecedores, tá? Realizar a viragem da cama 1 ou 2 vezes na semana e fornecer conforto térmico aos animais constantemente, certificar-se do bom funcionamento dos equipamentos. Tudo isso para manter sempre tudo rodando direitinho. Retirar as aves mortas, né, quando tem algum problema, porque senão é fonte de infecção para os outros animais. Registrar consumo de ração, mortalidade, medicamento de vacinação obrigatória, efetuada, isso aqui é escrituração zootécnica. Realizar avaliações semanais de exame baseado principalmente no peso corporal, empenamento, coloração, uniformidade dos frangos. Nos aspectos visuais você vai observar tudo isso, tá? Pré-abate fazer de 8 a 10 horas de jejum, calcular transporte e espera. Não pode exceder esses animais ficar mais de 12 horas em jejum, isso é muito ruim para eles, tá? Consequências do tempo prolongado, os animais vão começar a ingerir a cama, perder peso, proliferação moneda Campylobacter, pode ter aquela ingestão acidental fecal-oral, tá? E insensibilidade inadequada também devido ao estresse dos animais, tá? Então, na retirada dos lotes, cuidados são necessários, evitar contusão, lesão nas pernas, calos de peito, tá? Sempre um manejo, fazer um aviso de recolhimento do lote com todo cuidado, inspeção pré-abate, no peso médio, uniformidade de estado sanitário. O pessoal, uma equipe de 14 pessoas para 12 mil frangos, então você vê que é poucas pessoas para uma quantidade grande de animais. Retira a ração 6 horas antes da retirada do lote e a água 15 minutos antes, e vai retirando os equipamentos para depois ir tirando das aves. Então, a retirada do lote, o carregamento ele deve ser diurno, em pequenos ciclos de 150 a 200 aves. E se for um carregamento noturno, usar a luz azul para não deixar os animais muito agitados. No tempo de carregamento, 200 caixas em 45 minutos. Deve ser um carregamento rápido, também cuidadoso. O número de aves por caixa pode ser de 0,020 m² por quilo no inverno e 0,24 m² por quilo no verão, tá? Fazer a apanha sem estressar as aves e não bater as caixas no carregamento. Transportar as aves nas horas mais frescas do dia. Slot System também, tá? Essa máquina que ela mesmo vai fazendo o recolhimento dos animais. Quando fazer o transporte com baixa densidade de aves, caixa em dias quentes, tá? O início da manhã e o fim da tarde, e o trajeto. Também observar se o trajeto é bom ou ruim para você calcular esse tempo de caminhada até o abatedouro. Então, destino de aves mortas também é muito importante que seja feito corretamente, tá? Porque ela melhor seria incinerar, tá? É muito importante fazer essa incineração das aves, depositar em fossa séptica, telhado sólido, tampa com encaixe perfeito, tá?
acessíveis e eficazes, longe de lençóis freáticos, valas abertas ou parcialmente cobertas. Você tem que ter cuidado porque atrai animais silvestres, é uma fonte de contaminação e pode ser vetor de doença. Fazer uma compostagem também é interessante, porque aí você vai ter que ter mão de obra, tá? Só que é econômico e fácil de manejar, não polui o ambiente e ainda pode virar um adubo, tá? Ok, até aqui, gente. E nas aves de postura, então, debicagem é um procedimento que ele ainda é feito em algumas granjas avícolas, tá? Tem como objetivo debicagem feita com convencional por lâmina quente, nada mais é do que a remoção de parte do bico das aves, feita com um aparelho que possui lâmina cortante e aquecida por sistema elétrico, permite o corte e cauterização do bico. Tem também a debicagem por meio de radiação infravermelha, que é realizada em pintainhas com um dia de idade no incubatório. Trata-se basicamente de um processo em que uma determinada área do bico da ave é exposta a uma quantidade definida de energia infravermelha, ocorrendo o tratamento do bico por meio de radiação. E tem a debicagem convencional por lâmina quente, né? Cauterização do bico por 2 segundos com 650 graus Celsius. Deve ser realizado por pessoa treinada, porque senão aqui pode machucar muito o animal, tá? Temperatura menor que 650 graus Celsius menos 2 segundos, o bico vai continuar a crescer de forma irregular, tá? Nessa temperatura maior vai causar neuroma, causa dor e é ruim pra caramba para os bichinhos, tá? Então esse aqui é o debicador, cauterizador, tá? Lembrar sempre também como é que ele tá, se ele está na temperatura correta. Então olha como é que é o bico intacto, leve 1/3, tá? Moderada meio e severa 2/3. Então a classificação de debicagem e a quantidade de preservada tem que ter muito cuidado para não machucar o animal, tá? A debicagem é recomendada entre 7 a 10 dias após o nascimento. E se necessário fazer uma redebicagem entre 9ª a 10ª semana de idade. Precaução: utilizar a técnica, as pintainhas precisam de acesso fácil e imediato à água, não debicáveis doentes ou estressados, não realizar a debicagem apressadamente, maneje as pintainhas cuidadosamente, fornecer vitaminas e eletrólitos contendo vitamina K na água de bebida 2 dias antes e 2 dias depois da debicagem, tá bom? Monitorar as pintainhas durante a debicagem para avaliar o estresse, manter a ração ao nível máximo por vários dias após a debicagem, permitir que apenas equipe bem treinada realize a debicagem. Então, o crescimento e desenvolvimento do animal, você vê aí, de 1 semana até 30 semanas, ela vira galinha já pronta na fase de poedeira. Tá? E aí focar em programas de formação das frangas para otimizar o crescimento e desenvolvimento. O peso corporal, formação da franga, melhor indicativo do desempenho da futura poedeira. O peso corporal deve ser de 1,26 a 1,30 kg, tá? Com uniformidade acima de 90% e apresentarão melhor desempenho no período de produção. Ainda é importante atingir as metas de peso com 6, 12, 18, 24, 30 semanas de idade para garantir o melhor desenvolvimento corporal das aves. Isso vai garantir um bom desenvolvimento músculo-esquelético e trato gastrointestinal e evitar ganho de peso elevado após 12 semanas para prevenir o acúmulo de gordura abdominal, senão ela fica muito pesada e não produz corretamente. Os programas de alimentação você vai utilizar rações, ração pré-inicial de 7 a 14 dias, inicial até a 6ª ou 7ª semana, crescimento 1, 6 ou 7ª a 8ª semana e crescimento 2, 8ª a 15ª semana. E quando a galinha parar de botar o ovo, o que você faz? Pode fazer a muda forçada, tá? Também é uma técnica que faz, tá? Essa técnica de muda forçada pode ser feita por suspensão da ração por 7 a 10 dias. Mudanças fisiológicas, vão ocorrer mudanças fisiológicas e renovação do aparelho reprodutor. Após o período, volta a alimentar as aves paulatinamente com o tempo e vai ter um início de novo ciclo de 6 a 8 semanas. E ela pode ainda produzir de 7 a 8 meses. Então, é uma prática utilizada principalmente em poedeiras comerciais para obter mais um ciclo de produção, aumentar a vida produtiva e restabelecer a qualidade dos ovos produzidos no final do primeiro ciclo. Então, também, métodos de muda se baseiam em induzir as aves às várias situações de estresse, de modo que a produção de ovos cesse rapidamente. Então, pode ser redução do fotoperíodo, retiração da ração por um período não superior a 14 dias. E esse daqui, né, deixar a ave sem comer e deixar ela no escuro, é o mais utilizado no Brasil. Então, manejo dos ovos. Lembrar, foi feita a coleta de ovos, seja manual ou mecânica. Manual deve ser feita no mínimo 3 vezes ao dia para não ter quebra.
e a mecânica quebra dos ovos pode chegar a 4% quando existe falha na máquina. E após a coleta, enviar para o galpão de beneficiamento. Tá? Então tem classificar os ovos pelo peso, tá? Tem peso aí jumbo, extra, grande, médio, pequeno, super pequeno. Tá? Lavagem dos ovos. Isso aqui é só uma coisa industrial, tá, gente? Porque é uma lavagem feita com máquinas, uma lavagem feita a seco ali, com um produto específico, importante para a destruição da casca. Lavagem com água quente de 38 a 46 graus Celsius, tá? Depois ele é secado também em câmara de ar quente para evitar mancha e proliferação de micro-organismos, tá? Após lavagem e secagem faz a ovoscopia, aspersão de óleo para proteger e manter aquela porosidade do ovo intacta, tá? Faz-se a embalagem e transporta esses ovos, tá? Com isso, na ovoscopia pode identificar anomalias e possível problema na calcificação. A aspersão do óleo é para que os poros da casca sejam fechados e assim impede a entrada de micro-organismos. E a embalagem para que ocorra proteção, mantendo a qualidade do ovo, utilizando isopor. O polpa em caixa de 30 dúzias. Transporte deve ser transportado em veículos sem atrito, em caixas e bandejas adequadas, diminuindo o índice de quebra. A ovoscopia são diversas características que podem ser percebidas com a ovoscopia. Entre elas se tem trinca e pequenas rachaduras, só percebidas com o uso do ovoscópio. Câmara de ar maior que o normal e a gema densa, que significa que o ovo está velho. Ovos com mancha de sangue, coloração rosa, pálida na clara. Gemas múltiplas ou duplas, imprópria incubação. Ovos contaminados, caracterizados pela massa escura, enfim. Os ovos devem ser armazenados, a qualidade dele vai ser afetada pelo tempo de armazenamento, temperatura e umidade relativa do ar. Método de conservação, se for refrigerado, ideal a 0,2 graus Celsius até 2 meses e na temperatura ambiente no máximo 30 dias. Para saber se o ovo está fresco, coloca o ovo em um copo de água, tá? O ovo fresco ele afunda, com uma semana ele começa a boiar, 2 a 3 semanas ele vai boiando e o ovo velho é aquele que boia total. Forma de comercialização, o ovo pode ser in natura nas bandejas plásticas de isopor, líquido, né, na forma da própria albumina líquida e também o ovo desidratado em pó, que é albumina em pó. Então, pessoal, essa foi uma das aulas de avicultura. A gente vai ter mais aulas ainda, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Até a próxima aula, pessoal.